Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Desde o final do século XIX até bem avançadamente no século XX, linchamentos de negros no sul dos Estados Unidos eram rotineiros, mas acredite se quiser, uma lei federal criminalizando especificamente linchamento como crime de ódio só foi aprovado em novembro de 2022. Isso aí você ouviu, tá? E eu estou gravando esse vídeo em julho de 2023. Tanto é que o nome desta lei é o nome do garoto assassinado no filme Till, A Luta por Justiça, que tem lá no catálogo da Amazon Prime. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, o filme toma bastante cuidado para dar uma contextualização do menino que vai ser assassinado, né, do Emmett Bow, como ele era chamado. Então ele e a mãe viúva viviam na cidade de Chicago. No norte existe, né, racismo existe hoje. Vamos falar no passado, porque em 55 existia racismo, só que não era, os negros não era tão perigoso, os negros podiam retrucar, né? Não havia leis segregacionistas e os negros podiam responder, e eles mostram isso no filme, né? Uma hora que a mulher está lá numa loja de departamentos, o cara, ó, tem sapatos lá no porão. Ela responde, você fala isso para os outros fregueses também? Claro, ela percebeu que ele queria que ela saísse da parte pública e fosse lá embaixo, e ela não deixa. Porque ela vivia uma vida modesta, mas ela jogava cartas com as amigas, ela tinha carro, ela trabalhava, a única negra no escritório lá da Força Aérea, e ela tem um filho, o Bo, né, que é um garoto que ela criou, imagina, filho único, ele era viúva, então ela era mega apegada àquele menino. E ela criou, por morar em Chicago, ela criou para ser assertivo, para ter autoestima, né? Então, quando ele anuncia que vai passar as férias na casa dos tios avós, lá no estado do Mississippi, então lá no sulzão, que tinha leis segregacionistas, essa mulher fica super preocupada, né? E começa a falar para ele, olha, lá você tem que, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, abaixa a cabeça, se os brancos falarem isso, você não retruca. Ele escutava, mas ele era um menino de 14 anos que não tinha essa realidade. Então ele dá meio risada, tá bom, mãe, eu entendi. Só que não, ele não entendeu, porque ele era muito jovem e era um mundo bem diferente, tão diferente que o filme mostra isso através da passagem literalmente de um túnel, porque ele vai de trem, mas você tem uma transição, né? Ele vai, tem uma hora que um cara lá, o condutor, alguém no trem fala, ó, hora de mudar de vagão. Porque no sul não podia negro e branco estar no mesmo vagão, era lei. Então eles tinham que foi para trás. E aí então o trem atravessa um túnel. Quando sai do túnel, ele está em outro mundo, ele está no mundo do sul. E aí a gente vê negros colhendo algodão. Não só o contraste da pele negra contra, né, o algodão que é branquinho, mas também para a gente lembrar que o algodão foi assim um esteio econômico do sul dos Estados Unidos. Não só o algodão, né, o índigo e outras coisas mais. Mas o algodão é mais famoso por ser eixo econômico daquele lugar. Bom, lá naquele lugar, os primos, e claro, eles são do sul, então eles sabem como agir. Baixa a cabeça para os brancos. O Emmett vai mais ou menos bem, só que ele diz para uma mulher branca casada que ela parece uma estrela de cinema e dá uma subiadinha, faz uma piada para ela. Ela comenta com o marido e mais algumas outras pessoas, inclusive negras, né, vão lá, raptam o Emmett e detonam o garoto, tá? E aí, o que aconteceu, que ficou muito famoso nos Estados Unidos, foi o seguinte, a mãe dele, né, deixou fotografarem o rosto dele, o corpo dele. É horrível a foto, eu já vi isso devido a pesquisas que eu fiz há alguns anos. É horrível, ainda mais que eles colocam o Emmett vivo, né, com aquela carinha assim, depois o que sobrou do rosto dele é horrível, isso que ela deixou para a América ver.
porrada. E ela fez questão que o velório fosse com um caixão aberto, que é para todo mundo ver, e inclusive sentir o cheiro, né? Tem uma hora lá no filme que cheiro é esse? E ela fala de ser o cheiro do racismo. Então, o filme, ele vai narrar a história dessa mulher com uma dor lancinante e que acaba a contragosto, né, por pura desespero, necessidade, empatia com outras mães, né? Ela fala, não quero que aconteça com ninguém, que aconteceu com meu filho, uma lutadora pelos direitos dos negros. E o filme vai mostrar também o julgamento que ocorreu ocorreu no Mississippi dos brancos. Não, mas aí você vai ver diferença de tratamento, você vai ver conversas muito duras, né? Como que mesmo os negros participavam dos linchamentos, porque eles trabalhavam, tinham medo que sobrasse para eles. Acho que até nessa parte poderia, porque o filme tem 2 horas e pouco. Eu achei comprido demais, do jeito que ele é. É um grande filme, uma grande interpretação, a atriz está sensacional, só que assim, do jeito que é, teve coisa que eu achei repetitiva, para variar, né? Mas, assim, aí por isso que eu falo, sobraria espaço para, por exemplo, eu entendo que negros participaram do linchamento porque eles eram comandados e tinham medo. Mas eu queria que algum personagem esclarecesse isso melhor, né? Dava para fazer no roteiro. Mostra uma conversa entre ela e o tio, né? Por que você não protegeu meu filho? Ele fala, e os meus? Como que eu ia fazer? Eles iam morrer todos, eu não podia fazer nada, né? Como que o movimento dos negros acaba pegando a mulher no começo meio só interessado não no sentido da perda dela, mas como causa. Então ele é um filme que dá várias entradas para alguns assuntos da época, tá? Claro, né, as demais personagens, a mãe dela, tudo meio mal delineado, né? A ênfase tá naquela mulher e na situação. Por isso que eu digo, com 2 horas e 10, acho que tem 130 minutos, daria para aprofundar alguns relacionamentos, porque do jeito que tá, ele é um bocadinho repetitivo, mas ele é muito poderoso. É a mesma diretora daquele Clemency, que acho que eu já resenhei aqui, Clemência. Tinha na Netflix, eu acho. Se tiver, se eu achar aqui no meu canal, Clemência, eu coloco na descrição do vídeo, tá? Que é de uma negra que trabalhava no Corredor da Morte. Então, lá a atriz também tá maravilhosa. Essa diretora é uma boa diretora de atores, né? Diretora de elenco. Tem a Whoopi Goldberg no filme. A Whoopi Goldberg é a mãe da nossa heroína, tá? E aí, ao final, você vai aprender o que aconteceu com as pessoas, certo? Bom, não vou contar. Então é um dramão daqueles, pega lenço, porque a mulher se derrama, né? Imagina, e o filme, ele vai mostrar, ele não mostra a morte do menino, mas ele vai mostrar o menino no caixão. Só que aí não é sensacionalismo, porque o filme está contando a história precisamente de uma mãe que optou, em uma época em que estava tudo escondido, colocar isso à mostra, dar um tapa na cara dos americanos racistas, né? Então o filme está certo em fazer isso. Só que, olha, acreditem, é bem discreta a forma que eles mostram em comparação com o horror que é a foto de verdade, tá? Boa coisa lá na Amazon Prime, triste, 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 mas ao mesmo tempo esperançoso, porque a tônica desse tipo de filme geralmente é assim: a partir das grandes tragédias, ou grandes tragédias podem servir para lutas desencadeadas para mudar as coisas, né? Mesmo que elas demorem 66, 67 anos, como no caso da aprovação da lei, né? Tchau.